Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, 19 de março de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. E o tema de hoje é a respeito de mais um assunto polêmico pelo sistema religioso. Eu vou ler no livro histórico de Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15, que eles pegam esse texto e fazem daqui uma doutrina. Doutrina esta que leva os religiosos a saírem à procura de almas para Jesus, de ganhar almas para Jesus. Exatamente aqui, neste capítulo 16, no versículo 15, que eles fundamentam esse ide. Então eles dizem que Jesus de Nazaré mandou que todos fossem ao encontro de outros e evangelizassem, perguntando às pessoas se elas querem aceitar Jesus como Salvador. Uma vez as pessoas fazendo isto, elas agora levam essas pessoas ao rito do batismo, que é um cerimonial. E nesse rito do batismo nas águas, eles dizem para as pessoas que elas precisam passar pelo rito do batismo para que elas possam ter os seus pecados perdoados. E depois, feito isto, elas se tornam agora membros da denominação evangélica, não importa qual o nome dela. E agora, uma vez por mês, ou duas, esta pessoa está apta a comer o pão e tomar o suco de uva. Vamos lá. O tema é: o que quer dizer quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado? Esse é o tema. Vejamos o que diz aqui no versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido, Jesus de Nazaré, o Cristo Nazareno, ele começa dizendo: ide por todo o mundo. E esse ide por todo o mundo, determinado por ele, que mundo era esse? Esse mundo dito pelo Cristo Nazareno era o mundo de Israel. Era esse mundo de Israel que ele estava se referindo. Mas os religiosos, eles tratam-se de tudo isto de forma universal, afirmando que naqueles dias, naquele aion, o Cristo Nazareno estava dando uma ordem imperativa para que todos fossem evangelizar e, assim sendo, ganhar almas para Jesus. Os religiosos disseram que esse mundo é o planeta Terra, para justificar a evangelização das almas para Jesus. É aqui que eles fundamentam. Como seria o planeta Terra se ele veio, o Cristo Nazareno, ele veio apenas para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Como pode ser o planeta Terra, se ele mesmo disse: eu vim apenas para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Vamos fundamentar isso, para que eles não digam que é uma falácia. Mateus capítulo 15, versículo
de número 24. Olha o que diz aqui. Respondeu ele, quem? Jesus de Nazaré. Eu não fui enviado, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para salvar os gentios, os estrangeiros. Ele não veio para buscar e salvar os demais povos, sem ser o povo de Israel, o povo judeu, que era o povo de Deus. Ele veio apenas para eles. Então não justifica essa doutrina de evangelização universal, de ir em busca das pessoas em todo o planeta Terra. Então este mundo que ele estava dando ordens aos seus discípulos era o mundo de Israel. Então quando lemos toda a terra na Bíblia, se refere sempre ao mundo de Israel. Como ele daria uma ordem absurda dessa, se o único meio de transporte na ocasião era o camelo, cavalo e pequenas embarcações? Como ele daria ordens absurdas assim? Ele diz, quem crer, e esse crer é o entendimento do evangelho da circuncisão, que ele havia determinado que fosse anunciado aos judeus, que ele era o Messias. Era esse evangelho que os discípulos tinham que proclamar ao mundo de Israel, dizendo, o Messias já veio, ele está entre nós. O Messias veio para cumprir as profecias ditas pelos profetas. Nos dias de Nazareno havia o evangelho que foi dado a Pedro, e logo depois o evangelho que foi dado a Paulo. Então essa ordem não foi para que se fosse ao mundo de forma universal, ou seja, o planeta Terra. Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, Paulo fala desse evangelho que ele, o Nazareno, deu a Pedro, e ele fala do evangelho que o ressuscitado deu a ele. A ele quem? A Paulo. Que evangelho foi esse que ele deu a Paulo? Foi o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Então, os 12 tinham que dizer aos judeus que o Messias era o Filho de Deus. Muitos judeus até hoje não acreditam que o Messias já veio. E eles ainda o aguardam, eles ainda o esperam. Então o evangelho da circuncisão, para que fosse ao mundo de Israel e dissesse àquele mundo de Israel, o Messias já veio, ele está entre nós. E a Paulo, o evangelho da graça, que é o da fé, que foi dado a ele para depois da cruz, aos gentios. Então o evangelho dado aos 12 era para os judeus entender que ele era o Messias. A salvação da mente de quem? Dos judeus. Para que na sua mente eles pudessem entender, o Messias já veio, o Messias está entre nós, o evangelho da circuncisão. E então, quando o Nazareno diz, quem crer e for batizado, que batismo era esse quando ele diz isso? Esse batismo, ele não tem nada a ver com esse batismo praticado pelos religiosos, que era uma prática judaica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 26, ele diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra, para a santificar, pelo batismo, pela palavra. Esse batismo não era nas águas, era mediante a palavra, que seria pregada por eles. Em João capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Então esse batismo era mediante a palavra, que seria pregada por quem? Por eles. Não para batismo em águas. A palavra faz na mente uma lavagem. A palavra, ela dá o entendimento. Então eles seriam salvos pela palavra, no entendimento. Eles seriam salvos pela palavra, na mente. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós quem? Que ele estava se referindo? Os judeus. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, ele diz: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Paulo fala aqui do velho homem que foi crucificado. Isso estava se referindo a quem? A eles, aos judeus, para quem ele veio buscar e salvar, pois estavam perdidos, porque haviam transgredido a lei e estavam debaixo de maldição. Mas nós não, que nascemos depois da cruz. Já nascemos incluídos em todo esse contexto. Já nascemos batizados. Nós que viemos depois da cruz, já viemos como uma nova criatura. Então não temos que aceitar Jesus como eles dizem. Não temos que se batizar nas águas como eles dizem, como eles ensinam. Não temos que nos tornar membro de nenhuma denominação evangélica como eles ensinam. Não temos que praticar ritos, praticar liturgia, praticar cerimoniais. Não temos que andar debaixo de preceitos de homens, em rudimentos da lei. Nós estamos livres de todas essas coisas. Tudo que tinha que ser feito, o Nazareno fez. Ele veio, ele cumpriu. Nós andamos e vivemos por fé. Cremos tão somente no que ele fez e tomamos posse de todas as sortes de bênçãos que ele já nos deu. Então, eles que tivessem esse entendimento, eles que os judeus, que entendimento de crer, entendimento. O que aconteceria? Eles seriam salvos. Salvo de quê? De que eles seriam salvos? Desse suposto inferno, como lago de fogo e tormento eterno, que a religião, que o sistema religioso diz que existe? Não! Eles seriam salvos de quê? Da grande tribulação. Mas eles trazem esse texto para os nossos dias e dizem que quando ele, o Nazareno, diz aquele que crê, ele se refere a aceitar Jesus como Salvador. Aquele que for batizado, eles se referem a batismo nas águas. Aqueles que crerem e sendo salvo de quê? Para eles é salvo do inferno, como lago de fogo e tormento eterno. Mas aqui não, era salvo de quê? Da grande tribulação. Era disso que o Nazareno estava dizendo, estava se referindo.
uma grande tribulação que estava por vir sobre eles. E aqueles que crescem seriam livres, salvos desta grande tribulação. Seriam condenados se não crescem. A que eles seriam condenados? A passar pela grande tribulação. Tribulação esta que já veio, que o sistema religioso está esperando, está aguardando. E existem lá dentro desse sistema os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, que acreditam que isto ainda vai acontecer. Querido, cumpriu-se todas as profecias bíblicas. E essas profecias bíblicas todas era a respeito do seu povo. Do povo de Israel, do povo de Deus, dos judeus. Todas as profecias eram a respeito deles. Ele já veio como juízo sobre Israel, sobre o seu povo. Os eleitos de hoje precisam ser salvos, sabe de quê? Na mente. Se libertar dessas sinagogas, se libertar desse sistema que oprime as pessoas, atando fardos pesados sobre os seus ombros, tirando-lhes a liberdade de servir a Deus e crescer na graça e no conhecimento. O Evangelho da graça de Deus, sabe como que ele faz isso? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo que dá o entendimento. É ele quem abre a mente. Não são os seminários, as faculdades teológicas, não são as escolas bíblicas dominicais, não são os teólogos, os pastores, os pregadores e ensinadores. É o Espírito Santo, é o ministério da graça de Deus, do Espírito, que habita no nosso espírito e testifica que somos filhos dele. Os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Reconhecemos que ele é um em todos, que ele é único, que ele é soberano. Então, querido, esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus nesta noite. Quem crer na mente, era isso que o Nazareno estava dizendo. Batismo ali era pela palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É pela palavra. Não esse batismo em águas, seja lá em tanque, em rio, cachoeiras, seja no que for. Salvo da grande tribulação que viria sobre eles como veio. E eles passaram pela grande tribulação. Mas aqueles que crescem, que fossem salvos na mente, esses seriam salvos dessa grande tribulação. E muitos foram, porque creram. Quando Pedro prega e 3.000 ali se arrependem, eles creram na mente, na mensagem de Pedro. E eles hoje pegam esse exemplo dizendo, no dia em que Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. É por isso que eles fazem disso uma doutrina. E as pessoas acreditam que para se livrar do inferno como lago de fogo e tormento eterno, tem que aceitar Jesus, se batizar e tomar ceia, comer pão e beber vinho e se tornar membro de uma instituição religiosa. Agora mesmo, hoje é domingo, eu estou aqui e há por aí centenas de milhares de templos feitos pelas mãos dos homens, aonde se reúnem uma grande quantidade de pessoas que estão ali pagando o preço, dizendo que ali é casa de Deus, dizendo que estão ali adorando a Deus, cumprindo o quê? Os rituais, buscando a autojustiça, com o intuito de serem salvos, quando eles esquecem que eles é quem são o templo, o tabernáculo da habitação de Deus, que é neles que Deus habita. Lá tem muitos filhos da livre,
que ainda estão com véu sobre o rosto, mente atrofiada, sendo cego guiados por cegos. E a palavra é esta: desperte tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e o Espírito Santo te esclarecerá, pois é ele que dá o entendimento. Então, o entendimento sobre esse capítulo 16, de versículo 16 de Marcos é esse: mundo de Israel, batismo pela palavra, salvo da grande tribulação, condenado à grande tribulação. Esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, divulgue. Se você gostou e entendeu, compartilhe. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E nós, da graça de Deus, amamos vocês.